O Brasil está em ebulição. Manchetes mostram julgamentos e condenações que dividem opiniões, multidões discutem nas ruas e nas redes sociais, e corações se agitam entre a indignação e a esperança. O julgamento que ocorreu e as condenações foram no mínimo um sinal de alerta. Principalmente pelo fato de que as provas foram inexistentes. É chamado de histórico, mas também de absurdo. Uns veem nele justiça, outros, perseguição. Mas, por trás de toda essa convulsão, existe algo muito maior acontecendo. A doutrina espírita nos ensina que nada ocorre fora da lei divina. O acaso não existe, e até mesmo as aparentes injustiças fazem parte de um processo inevitável. O progresso da humanidade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos apresenta a lei de progresso como uma das leis naturais que regem o destino do homem e das sociedades. O progresso é lento, doloroso e marcado por crises, mas é também inevitável. E o que estamos vivendo no Brasil hoje é justamente isso. Uma convulsão que não aponta o fim, mas sim uma transição. Uma limpeza, uma depuração moral. O julgamento que divide a nação é apenas um reflexo de algo muito mais profundo. A luta entre a sombra que resiste e a luz que insiste em nascer. E aqui surge a grande pergunta que vamos refletir juntos neste vídeo. Olá pessoal, sou Miriam Neto, e convido a todos para a imersão no saber que a doutrina espírita nos oferece. Convido você a deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho para receber novas notificações. E comente, pois é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e apresente para mais pessoas. E vocês que já são inscritos, obrigado por fazer parte dessa família abençoada. Então vamos lá. O que a lei de progresso tem a nos ensinar sobre esse momento conturbado do Brasil? Como compreender que até a dor, a perseguição e a injustiça podem ser instrumentos da evolução coletiva? Prepare-se, porque vamos mergulhar na visão espírita desse cenário. E talvez você nunca mais enxergue os acontecimentos políticos e sociais da mesma maneira. A lei de progresso está diretamente ligada pela codificação espírita. E já relacionando ao cenário brasileiro, ligando o julgamento atual com a visão da lei de progresso. Temos que entender o que o Brasil está vivendo. Precisamos voltar às bases da doutrina espírita. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec dedicou uma parte inteira às leis morais, e entre elas está a lei de progresso. Lá encontramos um princípio inabalável: o progresso é uma lei da natureza. Ele pode ser retardado, mas nunca impedido. Na questão 778, os espíritos respondem: o homem não pode permanecer indefinidamente na ignorância, deve atingir o objetivo da providência. Ele progride pela própria força e pela força das coisas. Isso quer dizer que mesmo quando a humanidade parece estacionar, mesmo quando injustiças parecem vencer, há forças invisíveis conduzindo a todos rumo a um futuro melhor. E Kardec vai além. Na questão 783, os espíritos afirmam: as grandes revoluções sociais são as que trazem progresso, as revoluções morais transformam as sociedades, e, depois delas, o mundo marcha adiante. O que isso significa para o Brasil de hoje? Significa que julgamentos polêmicos, divisões políticas, polarizações acirradas, tudo isso é sintoma de um parto moral. É o sinal de que velhas estruturas estão ruindo para que novas possam nascer. Sim, há dor. Sim, há injustiça humana. Mas na lei divina, até a dor é caminho. Quando vemos líderes sendo julgados, multidões protestando, instituições em choque, podemos até nos desesperar. Mas sob a ótica espírita, isso é apenas a marcha inevitável da evolução. O mal pode até parecer triunfar por algum tempo, mas ele mesmo cava a sua ruína. A sombra não suporta a luz que cresce. E é exatamente isso que a lei de progresso nos mostra. O Brasil não está em decadência, está em transformação. O julgamento e condenações hoje, por mais absurdo ou injusto que possa parecer, é apenas uma peça dentro de um tabuleiro maior. O tabuleiro do progresso espiritual da humanidade. Aqui trago para o centro da reflexão, o Brasil. Mais do que qualquer outro país, foi apontado pela espiritualidade como uma terra de missão. Em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier,
nos revela que nosso país tem um destino espiritual especial: ser o berço da renovação moral da humanidade. Mas para cumprir essa missão, o Brasil precisa passar por depurações dolorosas. E é exatamente isso que vemos hoje: crises políticas, julgamentos polêmicos, divisões sociais profundas. A doutrina espírita nos mostra que esses momentos não são retrocessos, mas instrumentos da lei de progresso. Quando líderes caem, quando instituições são postas à prova, quando multidões se levantam contra injustiças, tudo isso é o movimento natural de uma nação que precisa amadurecer. É doloroso? Sim. É confuso? Sim. Mas é necessário. Pensemos nas palavras dos espíritos a Kardec: as revoluções morais transformam as sociedades. O Brasil vive exatamente isso. Uma revolução moral. Por trás das manchetes sobre o julgamento e condenação de políticos e militares, o que se revela não é apenas a queda de homens ou partidos ou instituições, mas a luta da luz contra a sombra, do progresso contra o atraso. E cada um de nós faz parte dessa luta. Não basta apontar culpados. A verdadeira transformação começa dentro de cada coração brasileiro. Porque a pátria só progride quando seus filhos escolhem a retidão, a verdade e o bem. O julgamento que divide opiniões, na verdade, é um espelho. Ele reflete não apenas os acusados, mas o próprio estado moral do povo brasileiro. E é esse reflexo que a lei de progresso exige que enfrentemos. Para crescermos, precisamos olhar para nossas próprias sombras. As crises mostram, mesmo que dolorosas, são instrumentos da evolução espiritual, segundo a lei de progresso. Muitos olham para a situação do Brasil hoje e pensam: estamos regredindo. O mal venceu. Não há mais saída. Mas a doutrina espírita nos ensina algo essencial. As crises não são sinais de retrocesso, mas degraus do progresso. Os espíritos disseram a Kardec que a humanidade caminha como o viajante que às vezes tropeça, mas sempre se levanta e continua a jornada. Assim também é com os povos. O julgamento polêmico de líderes políticos, a divisão entre direita e esquerda, o ódio que se espalha nas redes sociais, tudo isso pode parecer apenas caos. Mas, na verdade, são sintomas de uma purificação moral. Kardec, na questão 785, o Livro dos Espíritos, perguntou sobre o egoísmo como o maior obstáculo do progresso. E a resposta foi clara: ele desaparecerá à medida que a vida moral predominar sobre a vida material. Perceba o que isso significa. As injustiças, a corrupção, a ganância, que vemos hoje são apenas manifestações do egoísmo humano. Mas elas não são eternas. A lei de progresso exige que a moralidade um dia prevaleça. As crises, por mais dolorosas que sejam, funcionam como o fogo que purifica o ouro. Elas revelam o que está escondido. Elas obrigam a sociedade a enxergar suas próprias chagas. No Brasil, estamos vivendo exatamente isso: o egoísmo sendo exposto, a corrupção sendo revelada, a divisão social, mostrando o quanto ainda precisamos aprender a respeitar uns aos outros. E por mais que pareça duro, isso é amor divino em ação. Porque Deus permite a tempestade apenas para que o sol brilhe mais forte depois. Porque a sombra só aparece quando a luz se acende. Assim, cada crise é, na verdade, uma convocação da lei de progresso. Um chamado para que despertemos, amadureçamos e avancemos. O papel de cada brasileiro na transformação espiritual e social é único, individual. Até aqui falamos sobre o Brasil, sobre julgamentos, sobre crises, mas precisamos lembrar de algo essencial. A nação é o reflexo de seus filhos. Não adianta pedirmos justiça, honestidade e progresso se cada um de nós não pratica esses valores na própria vida. O Brasil não será justo se eu não for justo. O Brasil não será honesto se eu não for honesto. O Brasil não será fraterno se eu não cultivar fraternidade. A doutrina espírita ensina que a transformação coletiva nasce da transformação individual. É a famosa reforma íntima. Se hoje vemos corrupção, ódio, perseguição, intolerância, é porque esses males ainda vivem em muitos corações. E se queremos que a pátria avance pela lei de progresso, precisamos começar dentro de casa, dentro de nós mesmos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nos recorda:
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Essa frase é um chamado para todos nós. O julgamento arbitrário é apenas o reflexo de algo muito maior. A necessidade de cada cidadão brasileiro se olhar no espelho e perguntar: tenho sido justo? Tenho sido verdadeiro? Tenho praticado o bem? Porque a mudança que pedimos no Congresso, no Supremo, nas ruas, precisa primeiro florescer no coração de cada brasileiro. E aqui está a beleza da lei de progresso. Ela não atua apenas nos grandes movimentos históricos, mas também nos pequenos gestos cotidianos. Cada ato de bondade acelera o progresso da pátria. Cada perdão dado abre espaço para a paz. Cada escolha ética fortalece a nação. O Brasil não será transformado apenas pelos tribunais, mas pela soma de milhões de consciências despertas. Estamos vivendo um momento decisivo da história do Brasil. Julgamentos polêmicos, divisões sociais e crises institucionais parecem querer apagar a esperança do povo. Mas a doutrina espírita nos lembra: não há retrocesso na lei de progresso. O Brasil não está condenado ao fracasso. Ele está sendo preparado, depurado, lapidado, para cumprir sua missão espiritual diante do mundo. Cada lágrima, cada injustiça aparente, cada conflito político e social é um tijolo na construção de um futuro mais justo. É difícil, sim, é doloroso, sim, mas toda dor de parto anuncia uma nova vida. O julgamento de hoje, que divide opiniões, não é o fim da história. É apenas um capítulo. E a verdadeira vitória não virá dos tribunais, mas da transformação moral do povo brasileiro. É hora de cada um de nós assumir o nosso papel. Orar pelo Brasil. Praticar o bem no cotidiano. Lutar pela verdade, mas sem ódio. Ser justo nas pequenas coisas, para que a pátria seja justa nas grandes. Lembre-se, a pátria é feita por seus filhos. E se somos nós os instrumentos da lei de progresso, precisamos escolher de que lado estaremos. O lado da sombra que resiste, ou o lado da luz que insiste. O Brasil é o coração do mundo, mas só baterá no ritmo do Evangelho se cada um de nós vibrar nessa sintonia. Então eu te convido agora, feche os olhos, coloque a mão no coração e faça uma prece pelo nosso país. Peça a Deus, a Jesus, e aos bons espíritos, que iluminem o Brasil, que fortaleçam os justos, que confortem os que sofrem, e que despertem em nós a coragem de sermos melhores. Porque a verdadeira revolução não começa nas ruas, mas dentro da alma. E quando cada coração brasileiro se tornar um templo de luz, o Brasil inteiro será finalmente o que a espiritualidade anunciou: a pátria do Evangelho, o farol do mundo. Comente aqui: você vai esperar a mudança chegar, ou vai ser parte dela? Se você achou relevante este vídeo, compartilhe essa luz. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.